Olá, paz a todos os irmãos, todos os casais. Eu sou o Júnior da Karen. E eu sou a Karen do Júnior. Amém? Boa noite. Então nós estamos iniciando os trabalhos com o Ministério de Casais nesse ano de 2021. Esse é um momento de oração, consagração e conhecermos um pouquinho mais de vocês, que vocês possam conhecer um pouco mais da gente e que juntos nós possamos caminhar em crescimento espiritual e falando de assuntos conjugais, estudando a palavra juntos, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, bem interessante, né, amor? Verdade. Hoje o tema nosso é que até um livro que muito provável vai acompanhar nós por vários encontros, né? E dentro desse livro nós vamos estar linkando várias passagens da Bíblia, né? Que fala sobre relacionamento, né? O que ele pode estar contribuindo para que nós podemos estar restaurando nosso casamento. E o tema seria: casamento, investir ou desistir? E aí, minha esposa? Eu acho que como você é minha carne, eu acho que eu não tenho como desistir de você. Então é melhor fazer funcionar. Amém. Então hoje nós vamos estar falando de uma palavra que está lá em Romanos 5, do 19 em diante, tá? Mas antes de nós lermos e proferir a palavra, nós vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus Pai amado, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa estar entrando, ó Pai, nos nossos corações, no nosso pensamento. Que o Senhor possa estar alcançando, ó Pai, todos aqueles casais que nesse exato momento estão recebendo essa mensagem. Ó Deus, Pai amado, misericordioso, sabemos, ó Pai, o quanto somos pecadores. Sabemos, ó Pai, o quanto somos errôneos nessa vida. Mas que o Senhor possa estar presente, ó Pai, sendo o alicerce da nossa família. A sua palavra diz que o homem, quando juntar-se à esposa, ali se tornar uma só carne. E o que o Deus uniu, homem nenhum separa. E nós estamos passando por um momento tão complicado, ó Pai. Então que o Senhor possa estar, através dessa mensagem, ó Pai, o Espírito Santo nos revelar, ó Pai, a força que nós temos para que nós possamos restaurar o nosso relacionamento com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, com a nossa parceira, ó Pai. Que através dessa mensagem, ó Pai, nós começamos a sentir, ó Pai, a presença de Deus na nossa relação, ó Pai, conjugal, e que seja o primeiro passo, ó Pai, o primeiro passo para que a restauração do nosso casamento seja completa. Assim eu oro, ó Pai, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que nesse momento a gente possa estar louvando ao Senhor com um hino e que a gente possa estar, através desse hino, glorificando, né, e exaltando a vida de Deus na nossa vida. Faz um milagre em mim. Você me ajuda? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida,
Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Chama Jesus, chama Deus e o Espírito Santo para habitar a sua casa nesse momento. Então a palavra de Deus em Romanos 5, 19 em diante diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, e assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? A palavra de Deus nos diz que, através de um homem, a partir de Adão, todos nós somos considerados pecadores, né? E a palavra de Deus também nos diz que no mundo teremos aflições, porque somos pecadores, né? Mas também a palavra de Deus, glória a Deus, e nós louvamos a Deus a todo momento, que Ele deu seu único Filho, unigênito, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E a partir desse momento nós somos justificados dos nossos pecados, naquele que nele crê. Não é verdade, meu amor? Sim, nós temos o privilégio de desfrutar dessa abundante graça a partir do momento que veio Jesus. E nós acreditamos, e eu creio que você também acredita, que qualquer pessoa possa receber dessa graça, possa desfrutar dessa abundante graça, possa desfrutar dos dons do Espírito Santo, da paz que excede todo o entendimento. Então, qualquer pessoa pode ser resgatada, qualquer pessoa pode receber o toque do Espírito Santo e descobrir que a abundante graça é tão satisfatória quanto, às vezes, o pecado, os desejos. A graça de Deus sobre a nossa vida é tão satisfatória e todos nós podemos desfrutar disso. E nós acreditamos, né, amor? Eu acredito que, e a palavra de Deus, ela é certa, ela é reta, ela não faz curva, ela não é mentirosa. E a palavra de Deus nos diz isso. Mas sabe, eu vejo muitas vezes o relacionamento ser a última ação a ser tomada pelo casal. Eu vejo muitas pessoas dentro da igreja orando pelo um enfermo, pelo um homem que está caído pelas drogas, pelo um doente, por aquilo outro, pela finança. Mas o principal, que é a base, a gente não vê, a gente não percebe. Deveria ser o primeiro, visto que é a nossa carne, é o mais próximo, nosso próximo mais próximo é o nosso cônjuge, nossos filhos. Mas eu imagino que seja porque a gente desacredita. Às vezes nós estamos tão machucados que a gente perde as esperanças, que a gente desacredita. Qualquer pessoa pode ser salvo, restaurado, liberto. Mas o meu cônjuge não. Então eu já fiz de tudo. Às vezes a gente se pega vendo algumas frases ou até falando algumas frases. Não adianta, ele não tem jeito, ela não tem jeito. Às vezes a gente pensa que é mais fácil encontrar uma outra pessoa já parecida com a gente do que consertar quem está do nosso lado. Então a gente desacredita que o nosso cônjuge pode ser transformado e restaurado. Então quando é o nosso próximo, a gente deixa de ver com os olhos espirituais e vê com os olhos carnais, né? E eu creio que seja assim por a gente estar tão machucado, tão ferido, e a gente desacredita. Então acaba não orando, intercedendo com tanto fervor, às vezes para o nosso marido, para nossa esposa, quanto nós oramos para um terceiro, uma pessoa que às vezes a gente nem conhece. É isso? Como que foi da sua parte comigo? Deus colocou Você
achava que eu não tinha jeito? Olha, em alguns momentos eu me pegava assim, não tem jeito. Não adianta, eu casei com a pessoa errada. Não adianta, ele não pensa como eu, ele não me ama, ele não adianta, não tem jeito. Mas Deus sempre colocava no meu coração uma esperança de que eu não tinha casado em vão. Deus permitiu esse casamento e que eu ia desfrutar da abundante graça do Senhor no meu casamento. E por algum motivo Deus colocava isso no meu coração. E eu acreditava, eu não via, mas eu acreditava que Ele seria um homem que ia me fazer feliz. Eu acreditava. E quando eu vi alguns momentos dele com o Senhor, quebrantado na presença de Deus, por mais que ele tivesse os seus deslizes na presença do Senhor, eu falava, Deus colocava fortemente no meu coração de que ele seria um servo do Senhor. E hoje eu desfruto, às vezes eu falo que ele é mais crente que eu. Então hoje ele estuda mais a palavra do que eu, hoje ele ora muito mais do que eu, e às vezes você olhar, se fosse alguns anos atrás, talvez eu não imaginasse. Alguns meses eu já não acreditasse, não faz tanto tempo assim. Então às vezes quando eu vejo uma esposa que está totalmente desacreditada do seu esposo, eu falo assim, você está preparada para Deus fazer a obra na vida do seu esposo? Porque tem um versículo que fala assim, quando a gente pede, Deus faz a transformação, mas não é assim, de uma vez. Tem uma palavra em Romanos também, ali em Romanos 3, e não somente isso, mas também nos gloriemos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Então, a esperança não vem assim. A gente passa por tribulação, a gente precisa perseverar, e da perseverança gera a esperança. Então, gera a fé. Então, a gente não pode desistir. Então, eu creio que nós vamos viver o pleno de Deus no nosso casamento. E eu creio que esse pleno, essa abundante graça é para a sua vida também. Então, você está preparado? Às vezes eu me pergunto, às vezes, se a mulher... Vou colocar como mulher, mas também há muitas situações que o homem se enquadra nesse tema. A mulher, às vezes, você está tão desacreditada no seu esposo que no menor sinal de melhora, você mata a boa intenção dele. Vamos dar um exemplo. Ele teve uma experiência com Deus. Nunca teve, mas teve uma experiência com Deus. E ele compartilha, ou você vê ele compartilhando com alguém. Em vez de você falar, glória a Deus, Deus está fazendo a obra, talvez você possa falar assim, mas você nunca quis ir na igreja, ou nunca fez. Então assim, se você não tiver com o coração aberto e com esperança, o Espírito Santo de Deus não vai mover dentro da sua casa. E ele pode, como moveu na minha, como tem movido na de várias outras mulheres, como eu creio que você também já viveu tempos lindos no seu casamento. O Senhor pode transformar, Ele pode restaurar, mas muitas vezes não faz porque nós não acreditamos mais. É isso? É isso. E você, homem, deixa você ser usado por Deus. Deixa você ser quebrantado por Deus. Deus tem... Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode fazer assim, e fazer você mudar de vida. Mas a gente também tem que querer. A gente tem que fazer a nossa parte. Pode ser muito mais fácil para nós e muito menos doloroso quando nós estamos dispostos a querer. A gente pode encurtar o nosso deserto, né? E você, mulher, acredite que Deus possa transformar. Na palavra de Deus diz que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha tanta fé que ela simplesmente tocou na veste de Deus. E ali ela foi curada no meio de uma multidão. E aqueles homens que ali o acompanhavam, duvidou, porque Jesus naquele momento disse, quem me tocou? E os discípulos e aqueles homens que estavam todos ao redor falaram, Senhor,
Está todo mundo te tocando. Nós estamos aqui no meio de uma multidão. E ele sentiu o toque na veste daquela mulher. E é isso que o Espírito Santo faz e fez na minha vida e pode fazer na sua. Pode fazer na da sua esposa, pode fazer no seu marido. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos: aonde abundou o pecado, superabundará a graça. A graça não é pelo merecimento, a graça é de graça. Não pense você esposa ou você esposo, marido e mulher, que ele precisa fazer boas obras para receber a graça de Deus, ou que ele precisa, que ele não fazendo não vai receber. Isso é relacionamento, relacionamento conjugal, relacionamento com Deus. Mas não tem como, não existe como não ter relacionamento conjugal e ter relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus diz, em Gênesis, que saiu de seu pai e sua mãe, o homem, para viver com a sua esposa e se tornaram uma carne só. Então não tem como a esposa ir para um lado e o marido para o outro. Não tem como o marido ir para um lado e a mulher para o outro e querer chegar a Cristo. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, seja persistente, um dia da semana, dê a oportunidade para Deus entrar na sua casa, mudar e restaurar seu casamento. Amém? Estão prontos para não desistir, mas lutar para que ele seja uma bênção e você viva a abundante graça de Deus dentro do seu lar? Você acredita nisso? Toda planta bem cuidada, bem cultivada, ela dá fruto. Todo investimento bem trabalhado, ele dá rendimento. E todo relacionamento bem cuidado, ele gera também fruto. Todo relacionamento que é colocado amor, ele gera amor. Pensa nisso. Um abraço. Fique com Deus.